que fazer para autenticar um documento? O que é uma procuração? Onde devo fazer o registro de minha escritura de compra e venda do imóvel? Essas são algumas dúvidas frequentes, mas não são só essas as atribuições de um cartório ou serventia extrajudicial. Por isso, esse é o assunto do mérito da questão. Os cartórios são serviços públicos exercidos em caráter privado, destinados a garantir autenticidade, publicidade, eficácia e segurança dos atos jurídicos. E para falar sobre como proteger esses princípios, o convidado de hoje é o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, que exerce o cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Desembargador, então vamos começar essa entrevista. O que é um cartório ou serventia extrajudicial? Bem, primeiro um esclarecimento. Este termo cartório já começa a entrar em desuso. Por quê? Cartório vem lá ainda das ordenações do reino lá de Portugal, né? E quando chegou no Brasil, essa terminologia cartório, as pessoas começaram a perceber um organismo ineficaz, burocrático, e muitos então passaram a ter o cartório como um órgão ineficiente. Aí veio uma lei e acabou com essa denominação cartório. Hoje a denominação correta é serviço. Então nós temos serviço de notas para lavratura de escritura, serviço de registro civil para lavratura de nascimento, casamento, óbito, registro da interdição, serviço de registro de imóveis para registrar as operações de compra e venda, hipoteca, uso capião, e também os serviços de protesto, para o protesto de títulos e documentos, de modo que hoje a denominação teoricamente correta é serviços. Embora a legislação em outras leis tenha ainda usado a denominação cartório. E as pessoas, sobre os tipos de cartórios, né, e o que cada um faz, o que as pessoas mais procuram nesse tipo de serviço? Perfeito. Olha, na verdade, esse tipo de serviço é uma delegação do Estado. Isto é uma obrigação do Estado. O Estado que tem que criar, administrar. Só que o Estado delega este serviço a um terceiro, mediante concurso. Veja só. Então a pessoa passa num concurso e assume um cartório. Teoricamente, nós temos os grandes 4 tipos de cartórios. O primeiro é o Serviço de Registro Civil, que trabalha com nascimento, casamento, óbito, registro da interdição, etc. Também reconhecimento de firma. A outra modalidade é o Serviço de Registro de Imóveis. As pessoas celebram as operações de compra e venda de imóvel e, obviamente, essa operação é levada a registro no Serviço de Registro de Imóveis. E ali também há o registro de hipotecas, de outras operações. Há uma terceira modalidade de cartório, que é o serviço de protesto. Você tem um título para receber, a pessoa não paga, você pode então levar a cartório para protesto, né? E ali também há o registro não só de títulos, mas também até de sentenças condenatórias também. Hoje essas sentenças podem ser levadas a um cartório de protesto. E o que isto ocasiona? A pessoa que tem um nome no cartório de protesto, obviamente, fica impossibilitada de obter crédito. E o quarto e último segmento de serviço ou de cartório é o cartório de notas. Este cartório é para a celebração das escrituras. Escritura de compra e venda, de hipoteca, de parceria pecuária, também para registro de firma. Então, esses são os serviços que o Estado coloca à disposição do usuário. O senhor falou aqui que é um serviço do Estado por meio de concurso, mas nem sempre foi assim, né? Sim. Lá num passado distante, e quando havia o chamado domínio puramente político, havia determinados distritos e determinados municípios tão carentes que
dava a chamada necessidade para que o Poder Judiciário, às vezes, até nomeasse uma pessoa como cartorária. Então, era por indicação do próprio juiz que nomeava aquela pessoa, né? E também, no passado, o próprio governador do estado nomeava as pessoas para titular de determinadas serventias ou de determinados cartórios. Com a evolução dos tempos, e principalmente a partir da Constituição de 1988, isto acabou. Cartório agora não passa mais de pai para filho, não é? Cartório agora é assegurado àquele que passa num concurso público. Passou num concurso público, então assume o cartório. E a gente depara com uma situação deveras curiosa. Muitas vezes, o titular do cartório é uma pessoa ali muito idosa. E a substituta é a esposa. Você vê, ele falece e ela não passa a ter direito ao cartório. Com o falecimento, obviamente, este cartório, amanhã ou depois, terá a serventia titularizada através de concurso. Certo. E dentro dessa serventia, quais os documentos que devem ser fornecidos gratuitamente? Tanto para os atos judiciais, ou seja, quando você vai ajuizar uma demanda, como também para os atos extrajudiciais, ou seja, quando você necessita praticar um ato em cartório extrajudicial, a lei assegura a todos os brasileiros a possibilidade de obter esse serviço graciosamente, ou seja, de graça, sem pagar um centavo. Agora, a pessoa tem que chegar no cartório e provar que não tem patrimônio ativo, nem renda considerável. Então, por exemplo, a pessoa chega lá, olha, a única renda que eu tenho aqui, leva o comprovante, esta aposentadoria de um salário mínimo do INSS, e não tem casa própria. Então, esta pessoa passa a gozar dos benefícios da gratuidade da justiça, tanto para a justiça no foro, quanto para obter atividades do cartório extrajudicial. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, eu pergunto para o Corregedor-Geral qual a responsabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em relação aos cartórios extrajudiciais. Assunto do mérito da questão de hoje. Toda pessoa que ocupa um cargo público, ela presta um serviço para a sociedade. E é de se esperar, neste trabalho que ela presta, que ela se preocupe com os interesses de todos, de toda a coletividade, que suas atitudes reflitam essa preocupação dela. Quando o agente público traz esta confiança, sobrepondo os seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos, ele pode estar cometendo um ato de improbidade. Neste caso, o promotor de justiça vai entrar com uma ação de improbidade administrativa e, se o juiz condenar esse agente público, ele pode sofrer várias penalidades, inclusive a perder o cargo. Isso é um processo coletivo e isso é o que nós fazemos. O mérito da questão está de volta com o Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Luiz Tadeu Barbosa Silva. Desembargador, qual que é a forma de remuneração desses cartorários, que é uma dúvida frequente, né? Perfeito. A pessoa passa num concurso e assume o cartório, né? Tratando-se de cartório de registro de imóveis ou o serviço de registro de imóveis, esses serviços são remunerados para o cartorário mediante uma lei estadual que prevê os emolumentos. Então você vai fazer um registro e ali já tem uma tabela. Tem uma tabela, você paga o registrador e este valor é dele. Uma parte, claro, ele repassa ao judiciário, a título de um fundo para que o judiciário, através da corregedoria, possa exatamente fiscalizar toda a atividade cartorária. Este no serviço de registro de imóveis. Aquele cartório que faz escritura também,
ele recebe por lavratura, ele lavra uma escritura e dependendo do valor, tem uma tabela, ele vai receber também aquele respectivo valor. Então, no cartório de protesto, também existe uma novidade. No cartório de protesto, você pode enviar o título a protesto e você não vai gastar nada. Mas o devedor, quando for retirar o seu nome, vai pagar a despesa diretamente para o titular do cartório. E aquilo ali é uma renda dele. Também ele repassa um determinado percentual para o Poder Judiciário, chamado fundo, né? Agora, uma última modalidade de cartório, que é a mais sofrida, é a modalidade de serviço de registro civil. Esses serviços de registro civil existem em todos os distritos do Brasil. Mas são cartórios, muitas vezes até deficitários. Por quê? São cartórios que normalmente fazem registro de nascimento, casamento, óbito. Praticamente vive desses 3 atos. E a maioria desses atos são atos gratuitos, como o nascimento, o próprio óbito, né? E alguns casamentos. Então, para isso, nós temos uma lei que o Estado remunera esses pequenos cartorários. Se ele não conseguir uma renda maior, o cartório garante a ele uma renda mínima de até 5 salários mínimos. Tá ok? Esta é a modalidade de rendimentos dos cartórios de registro de uma forma geral. Sendo que, claro, obviamente, hoje a atividade mais concorrida, principalmente para quem faz concurso, é o serviço de registro de imóveis, porque a rentabilidade é muito maior. O senhor falou uma coisa que agora que me chamou a atenção, até por conta do nosso público, que tem alguns casamentos que não são pagos. Quais Perfeito. são esses casamentos? Primeiro, das pessoas carentes. Esses são casamentos gratuitos, é o Estado que banca. E também aqueles casamentos coletivos. São programas feitos entre o Poder Judiciário, entre o juiz diretor do foro e os membros da comunidade, né? Então chama o cartorário e ali é feito um termo de cooperação para que aqueles casamentos comunitários sejam todos gratuitos. Então as pessoas celebram esses casamentos em ginásios de esportes, em igrejas, né, por contemplar um número significativo de pessoas. O senhor também colocou aqui o papel fiscalizador do Tribunal de Justiça, Perfeito. né? Qual é a responsabilidade, o corpo de responsabilidade Perfeito. do tribunal? Nós temos no Estado e em todo o Brasil, obviamente, cartórios em todos os distritos e em todos os municípios, né? Todos os municípios. E como esses cartórios são delegações do próprio Estado, eles necessitam de fiscalização. Porque, dada a importância da guarda desses documentos, vejam, são cartórios que guardam praticamente a sua vida. Todas as suas aquisições de imóveis, as vendas, as hipotecas, os registros de débitos hipotecários, né? O nascimento, o casamento, o óbito. E também, esses cartórios, claro que eles têm pessoas absolutamente capacitadas, mas são possíveis, e isso já muitas vezes ocorre no Brasil, a questão de fraude. Fraude na lavratura, por exemplo, da procuração, com procurações falsas, escrituras falsas. De vez em quando há isto aí, apurável através de inquérito, processo crime, né? E para isto, há uma fiscalização permanente da Corregedoria Geral de Justiça. Então a Corregedoria é o órgão censor, é o órgão que fiscaliza para verificar se tudo está em ordem. Se constatar alguma irregularidade, obviamente aquele cartorário vai ficar sujeito a sanções. Era exatamente isso que a gente ia tratar aqui na próxima pergunta. Como são realizadas as correções, né, nas serventias extrajudiciais instaladas? Essas correções, elas são realizadas anualmente, uma vez por ano em cada cartório. Então, agora nós estamos fazendo esta modalidade de correição por videoconferência. Nós temos através de inteligência artificial,
e do BI. E desse avanço tecnológico, né, nós temos todo o histórico do cartório. O que arrecada, o que lavrou, o que deixou de lavrar, enfim, o que arrecadou. Então nós fazemos a correção desta forma, hoje por videoconferência. E ali nós constatamos eventuais irregularidades. Ok? E aí essas irregularidades, obviamente, se constatadas, eles são notificados a que regularizem. E quando há uma irregularidade grave, às vezes até por denúncia, então nós mandamos apurar, eventualmente até através de inquérito. Qual que é a punição máxima? A máxima é a demissão a bem do serviço público. Ele pode ser exonerado, mas mediante um procedimento que é uma sindicância e depois eventualmente convertida em processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Que ali pode ocorrer suspensão e até às vezes a perda da delegação. Certo. E, desembargador, a criação de um cartório, ela leva em consideração quais critérios? Ah, perfeito. Pode ocorrer tanto a criação como até a desativação de cartório. E quais são os critérios? Os critérios são critérios objetivos, ou seja, o juiz da comarca, averiguando as condições dos distritos e de alguns municípios, e através de levantamento, população, movimentação econômico-financeira, verifica a necessidade ou não da instalação de um cartório naquele local. É claro que, se ocorrer a necessidade, este pleito é levado à corregedoria e depois ao presidente do tribunal, para que, através de uma lei, seja criado o cartório naquela localidade. Certo, e aí eu queria saber, o senhor já explanou um pouco sobre isso, passou por isso aqui, mas o que é a justiça aberta? Olha, a justiça aberta hoje é uma novidade em todo o Brasil relativo à publicidade de todos os atos. Da mesma maneira como os magistrados e os funcionários públicos têm ali seu salário colocado à disposição da população, na transparência, né? Esta nova modalidade faz com que você tenha acesso a uma série de serviços por meio virtual e possa também acompanhar toda a arrecadação de um cartório através da Transparência Brasil no portal do Conselho Nacional de Justiça. Ali você tem toda a atividade, o que o cartório arrecada, o que o cartório repassou de fundos, está entendendo? E uma grande novidade, que está um pouquinho até esse tema ligado também a essa transparência, hoje há uma grande realidade. É que muitos atos você não precisa mais ir ao domicílio do cartório, materialmente falando. Hoje você pode obter a prática desse serviço de forma virtual, ou seja, certidões de registro de imóveis, certidão de casamento, óbito, nascimento, tudo solicitado através de meio virtual. Eu falei até que a gente passou por essa questão aqui da justiça aberta, porque eu abri o bloco, nós abrimos o bloco falando sobre isso, né? A necessidade que as pessoas têm de saber quanto que um cartório fatura, né? Então, exatamente. É para dar transparência a esse absoluta ato, transparência, né? Esse serviço. E a gente está chegando aqui ao final desse bloco, ao final do programa, mas eu queria saber antes o que o senhor tem a dizer sobre o projeto, né, que estabelece a alteração nos valores das taxas de cartórios no Estado, que é uma das mais caras do país, é isso, desembargador? Olha, ocorre o seguinte, a nossa lei de emolumentos, ela é muito antiga. E ao longo do tempo, ela foi se defasando, até porque ela vem de um período que não havia sequer processo eletrônico, atos cartorários totalmente eletrônicos. Então ela foi se defasando. Mas essa defasagem fez com que ela permanecesse ainda alguns emolumentos de altíssimo valor, principalmente em lavratura de escritura. E alguns estados aqui do nosso entorno começaram a divulgar valores bem inferiores, porque a lei deles assim contempla,
E muitos então passaram a fazer escritura fora, escritura principalmente no estado do Paraná. Isto fez com que tivesse um movimento aqui no nosso estado para que nós pudéssemos organizar um anteprojeto de emolumentos. E esse anteprojeto está em andamento, né? Já está na presidência do Tribunal de Justiça, terá ali um procedimento ali dentro do Tribunal de Justiça e depois, se aprovado, será remetido para a Assembleia Legislativa, para que a Assembleia Legislativa possa aprovar ou não, e aprovado, remetê-lo ao chefe de governo, ao governo do Estado, para aprovação. Obrigada, desembargador, pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e, mais uma vez, o nosso agradecimento por levar essas informações à nossa população. Muito obrigado a todos. O programa de hoje termina por aqui. E na próxima edição estará no mérito da questão o sistema de saúde e o que o Tribunal de Justiça do Estado tem feito para diminuir a judicialização. Até lá!